fazem dançar na sombra de tuas mãos descanso. Resposta, alento pro meu coração. Em mim o fogo permanecerá. Morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Eu prefiro estar um dia em teus atos, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que mil em outro lugar. Vem Espírito Santo, brilha tua luz neste lugar. Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que vem. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que vem. Eis-me aqui,
escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que vem. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. Sim, céus abertos, os milhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. Céus abertos, os milhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Reina sobre nós. Eu irei até o fim. Eis-me aqui. Eu irei até o fim. Eu fiz essa canção enquanto eu estava no momento de intercessão. E Deus falava que haveria o vale da decisão. E que nós escolheríamos entre o profano e o santo. Só que o Senhor disse que neste vale não é lá fora no mundo, é dentro de nós. E o Senhor nos chama para ir até o fim, de sair de um lugar de mistura, de sair de um lugar de manchas e falar: Senhor, eu sou só teu, Senhor. Eu pago o preço que for, Senhor. Eu não vivo pela metade, eu vivo totalmente para ti, Senhor. Eu sinto de Deus um clamor por uma geração que é inteira de Jesus e não inteira da sociedade, e não preocupada com o que os outros pensam, mas alguém que paga o preço pela pureza que está em Jesus Cristo. Então nesta manhã eu queria que todos nós viéssemos fazer essas palavras como oração mais genuína do nosso coração, dizendo: Senhor, eu irei até o fim. Eu largo mão dos meus vícios, eu largo mão da minha fofoca, eu largo mão dos meus pensamentos errados, eu largo mão dos meus segredos. Eu falo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero céus rasgados começando em mim. Nós podemos clamar o quanto quisermos para Deus derramar céus abertos neste país e em todas as nações, mas céus abertos começam no nosso coração. E por isso, Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez: céus abertos. Comece a declarar a Ele o que você necessita. Se você precisa se arrepender nesta manhã, eu sinto o Senhor trazendo alinhamento dos nossos corações ao coração dEle. Senhor, nós dizemos: eis-me aqui. Nós pagamos o preço pela Tua presença. Nós pagamos o preço, independente se alguém nos enxerga ou não. Senhor, Tu és aquele que nos vê. Tu és aquele que nos vê. E Tu és o mais importante. Erga sua voz, vamos interceder agora. Erga sua voz. Aqui,
Espírito reinando, Teu Espírito reinando aqui. Cante isso. Teu Espírito reinando, Teu Espírito reinando, Teu Espírito reinando aqui, Senhor Deus. Teu Espírito reinando, Teu Espírito reinando, Teu Espírito reinando aqui. Urambalar aqui, Comece a fluir em línguas. Voe com o Espírito Santo. Expectativa e minha confiança estão somente em Tua presença. Meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim. És para mim. Eu sou um sacrifício vivo, o Filho é encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Eu sou um sacrifício vivo, o Filho é encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus. E minha expectativa e minha confiança estão somente em Tua presença. Meu maior
sacrifício vivo, o Filho é encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Declare isso a Ele. Sim, Senhor, eu sou um sacrifício. Desejo cantar de volta a canção que me conquistou. Procuro as palavras que me disse quando me achou. Tudo me leva de volta
aos pés daquela cruz, e tudo me faz ver o valor, o poder daquela cruz. Jesus, meu noivo, minha adoração é o nado que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é a minha vida que te dou. Desejo cantar de volta a canção que me conquistou. Procuro as palavras que me disse quando me achou, e tudo me leva de volta aos pés daquela cruz, e tudo me faz ver o valor, o poder daquela cruz. Jesus, meu noivo, sim, minha adoração é o nardo que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é a minha vida que te dou. Jesus, meu noivo, sim, minha adoração é o nardo que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é a minha vida que te dou. Que honra é ser chamado só teu, que honra é estar bem aqui. Erga as suas mãos, declare Jesus. Jesus, minha adoração é o nado que derrama, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é a minha vida que te dou. Sim, mais uma vez. Jesus, meu noivo, minha adoração é o nardo que derrama, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é minha vida que te dou. Jesus. Cada gota do teu sangue derramado abriu caminho até a ti. A alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota
gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Oh, 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 oh. Eu vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Eu vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Neste mar de graça, neste mar de graça, neste mar de graça, eu me encontro. Cada gota do teu sangue derramado abriu caminho até a ti. Alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Oh, 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 oh. Eu vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Eu vejo os teus olhos que me amaram desde o início, e mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Neste mar de graça, neste mar de graça, neste mar de graça, não há limite. Neste mar de graça, nem vejo onde começa e termina. Neste mar de graça, neste mar de graça, neste mar de graça estou me inundando. Neste mar de graça te encontro. Neste mar de graça, neste mar de graça, eu me encontro. Eu me encontro.
vez após vez, Jesus, eu me encontro. E quão grande amor, quão imenso és, Criador mais que perfeito, Criador mais que perfeito, e quão grande amor, quão imenso és, Criador mais que perfeito, Criador mais que perfeito, Tu és. Aleluia. queria hoje continuar com a nossa série. Nós falamos semana retrasada sobre Gideão. A mentalidade que Gideão teve que mudar era uma mentalidade que jogava para não perder, para passar a jogar para ganhar. Depois nós falamos sobre a vida de Abrão. E Abrão tinha uma promessa, mas Deus veio, ele puxou Abrão para fora da tenda, ele aponta para o alto e fala: Abrão, olha as estrelas. Ele dá para ele
uma visão. Nós entendemos que a promessa mais visão igual é a ativação da nossa fé. E Deus está nos levando hoje, ou ontem, ou semana passada, a definirmos a visão. Muitas pessoas não entram no próximo patamar, no próximo nível que Deus tem para elas, porque elas estão passando as suas vidas com uma mentalidade de sobrevivente. Deus, contanto que eu garanto meu lugar no céu, contanto que eu não perca, contanto que eu não me desvie, contanto que eu não morra no meio do caminho, eu quero, sabe, pessoas que são como Gideão no início da narrativa dessa história. Gideão, ele é encontrado dentro do lagar do seu pai, escondido, moendo trigo. Em outras palavras, ele estava pensando, contanto que eu garanto aqui meu pãozinho, é isso que importa. Israel está sendo opresso pelos midianitas, mas não tem problema, eu vou sobreviver. E no começo da narrativa, Gideão, que era um jovem sobrevivente, ele passa por umas mudanças de mentalidade, ele passa por uma metanoia, ele perde o medo dele mesmo, ele perde o medo das pessoas, ele perde o medo de fracassar, ele começa a jogar para ganhar, e ele termina a narrativa como um guerreiro vitorioso. Abrão, a mesma coisa. Abrão, ele às vezes não está indo para o próximo patamar, porque ele não consegue enxergar de uma maneira definida, clara, a visão que Deus tinha para ele. E Deus fala: Abrão, você está disposto a sair da tua tenda? E nós falamos semana passada sobre o que significa a tenda para muitos de nós. Talvez uma tampa, um limitador, aquele confinamento, e Deus quer nos chamar para fora daquilo, para olharmos para um lugar mais alto, e Deus quer nos dar uma visão, e essa visão, ela junto com a promessa, ativa a nossa fé. E hoje eu quero falar sobre o personagem bíblico de Pedro. Quantos aqui gostam de Pedro? Eu amo Pedro, porque Pedro é muito humano. Pedro erra feio e acerta legal também. Eu amo Pedro porque eu me identifico com Pedro, porque tantas vezes Pedro faz coisas que você fala assim: cara, de onde vocês, como que você é sem noção, Pedro? E ao mesmo tempo você pode pensar: cara, eu também sou assim. E se Deus pode usar Pedro, Deus pode me usar. Quem crê nisso? Eu queria que, na verdade, que você abrisse comigo em João 15. Esse é o texto-chave do que eu vou falar hoje. João 15, versículos 1 ao 8. E hoje, na minha mensagem, a terceira mensagem da nossa série, nós vamos falar sobre a poda. Enfrentando a poda. Quem gosta de poda aqui? Que bom que todo mundo aqui é sincero e ninguém levantou a mão, porque ninguém gosta da poda. A poda significa o momento onde Deus permite com que circunstâncias venham nos tratar. A poda é aquele momento, nós somos da cidade, talvez isso que não é algo tão comum para nós, mas a poda é aquele momento onde o agricultor ele vem, ele começa a tirar e cortar os galhos que são inúteis ou que estão atrapalhando a frutificação de uma árvore. E aqui Jesus traz esse texto clássico que tantos de nós já escutamos, mas eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Talvez você lembre de um vídeo antigo no YouTube que falava Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Você lembra disso? Tá. Ele não só errou no português, mas ele errou teologicamente, porque na verdade Jesus é a videira verdadeira, o jardineiro é Deus Pai e nós somos os ramos ou os galhos. Siga aí comigo, versículo 2, diz que todo ramo, isso se diz respeito a você e a mim, todo ramo que estando em mim, isso Jesus, que não dá fruto, ele corta, ele quem? O Pai, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele, o Pai, poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem
e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Hoje eu quero falar sobre esse momento de poda que todo cristão passa. Na verdade, se você for olhar, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde jaz o maligno, onde existe um mundo fracassado, é um mundo falido, e por isso que nós enxergamos e estamos assistindo de longe as atrocidades da guerra que estão acontecendo no Oriente Médio. E nós não precisamos olhar muito longe para ver os reflexos e expressões de um mundo caído. Mesmo no nosso Brasil nós vemos tantas injustiças, tanta corrupção, tanta criminalidade, coisas que ferem o nosso coração. E mais perigoso do que só ferir o coração é quando nós ficamos insensíveis a essas injustiças. E quando a gente começa a perceber, verdadeiramente nós estamos num mundo falido. Mas eu tenho consolo na verdade ou na segurança que Jesus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Só nós cristãos temos essa segurança, que por mais que nós estejamos dentro desse mundo falido, e o próprio Jesus falava: eu não oro que vocês venham ser tirados do mundo, mas que vocês venham ter bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Era da vontade de Jesus que nós viéssemos ser sal e luz nessa terra, e nós estamos lutando para ser isso. E o que eu entendo com tudo isso é que só nós cristãos temos a segurança que, mesmo com essas situações, nós podemos ter um bom ou um bem que sai de tudo isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, nesse momento de perda, você pode pensar: o que significaria uma poda? Eu queria só esclarecer algumas coisas. Momentos de poda são talvez momentos onde você está colhendo os resultados de decisões erradas ou pecados cometidos no passado. Isso pode ser poda. Nesse caso, a poda vem para trazer correção, a poda vem para trazer alinhamento. Poda também pode ser momentos de sofrimento ou de perda que não são oriundos de nenhuma decisão errada que você tomou lá atrás. Simplesmente é um esticar de Deus. Talvez é o Deus te convidando para um próximo patamar, e você fala assim: mas o que eu fiz para merecer isso? E Deus fala: nada, só tem a ver com o teu propósito, e eu preciso te refinar para que você alcance o algo mais que eu tenho para você. Então a poda não necessariamente é resultado de pecado, e a poda também pode incluir erros que foram resultados de pecado. Então, nesse momento de poda, de sofrimento, de perda, eu diria que a poda, Deus usa os momentos de perda e de sofrimento para que elas venham servir de poda. E perda e sofrimento do quê? Talvez você está perdendo status, talvez é uma situação onde você perde a tua reputação, você sofre uma injustiça, você perde a tua influência, você perde a tua plataforma, talvez você perde o teu bem-estar, talvez você está perdendo até financeiramente, você está perdendo oportunidades. Nesses momentos nós temos uma segurança. Eu queria que você olhasse aquilo que a palavra diz acerca daquilo que Deus pode redimir ou trazer restauração na poda. Tiago 1, versículo 2. Se você puder, abre lá comigo. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Fala comigo: grande alegria. Eu estava falando aqui no culto das 8 horas. Quando foi a última vez que você berrou, você pulou de grande alegria? Agora! Quem estava pulando de grande alegria pelo nosso segundo campus? Glória a Deus. Eu vou pular de grande alegria 10 vezes ontem e hoje. 5 vezes eu pulei de grande alegria com 5-0 do São Paulo. E 5 vezes eu vou pular de alegria em cada culto dos 5 cultos que nós temos hoje. Ele está falando assim, nesse pulo de grande alegria, nesse brado de grande alegria, imagina você pulando e falando assim: Deus, glória a Deus, eu estou sendo injustiçado. É isso que Tiago está falando. Sabia que as pessoas espirituais fazem isso? Eu ainda não estou lá, mas eu estou a caminho. Fala para o teu lado: tem esperança para você. Ele fala assim: considera um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem está passando por prova? Não precisa ter vergonha, levanta a mão se você está passando por prova. Glória a Deus, olha isso. Quer dizer que Deus ainda não terminou com você. Quer dizer que você está num processo com o Senhor. Faz sentido? Olha só, ele continua dizendo: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quem está começando a se sentir um pouco mais perseverante? Um pouco mais perseverante. E a perseverança deve ter ação completa. Fala comigo: completa.
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma. Em outras palavras, plenos e completos. Sabe, por que nós passamos por poda e o que Deus pode tirar da poda e causar com que a poda venha gerar em nossas vidas? É justamente a maturidade que Ele está falando, para que nós sejamos maduros, íntegros e completos. Tem coisas na tua vida que você não vai conseguir, tem patamares na tua vida que você não vai alcançar, a não ser que você passe pela poda, porque é só a poda que vai te levar à plenitude. Faz sentido? Então, Deus, como que o Senhor pode usar essas tragédias ao meu redor, essa injustiça, essa situação adversa ao meu favor? Ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ele não falou que você iria entender como que isso iria acontecer. Ele simplesmente fala, considera isso motivo de grande alegria. Você confia em mim, que eu vou trazer plenitude na tua vida através dessa situação? Deus espera um coração que diz, Deus, eu confio. Então ele fala assim, comemora. Talvez você não está nem vendo o gol, comemora. Você ainda não está vendo nem o romper, comemora. Você não está vendo nem a promoção, comemora. Você ainda nem pegou o diploma da formatura, comemora, porque é de grande alegria aquilo que eu vou trazer na tua vida. Faz sentido? É um ato de fé. A palavra de Deus já dizia, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, o coração que fala assim, Deus, eu preciso entender tudo antes de eu começar a comemorar. Deus, explica direito, como é que funciona esse negócio? Esse coração não traz alegria a Deus. O coração que traz alegria a Deus é que Deus, eu não estou nem entendendo, mas se a tua palavra falou, eu estou acreditando na tua palavra, eu me apego nisso, eu vou comemorar com grande alegria. Faz sentido? E aqui Tiago está falando isso. Agora, olha só, abre comigo em Hebreus 12. Eu comecei a entender uma coisa muito interessante, que a poda tem tudo a ver com paternidade. Eu acabei de falar que a poda, ela na verdade é um motivo de grande alegria, porque traz plenitude. Tem coisas na tua vida, deixa eu explicar uma coisa. É interessante que o reino de Deus, ele ao mesmo tempo que ele é tão simples, ele também é um pouco complexo. Quem entende o que eu estou falando? Então, tem coisas no reino de Deus que você tem que receber que nem criança. Faz sentido? Você só recebe. Tem coisas no reino de Deus que você tem que tomar à força. Desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. Você lembra disso? Jesus falou isso. Tem coisas que você vai ter que lutar para ter. E tem coisas no reino de Deus que você só vai ter acesso através da poda. Deus trabalha em mim maturidade, trabalha em mim plenitude através das provações. Faz sentido? Então, não tem uma forma, como que eu vou ter tudo de Deus? Você vai jejuar, orar e é só isso que você vai fazer. Tem coisas do reino de Deus que você vai ter que jejuar, orar e buscar e perseverar e bater e ter violência espiritual para tomar posse. Tem coisas no reino que você fala, como que eu vou ter isso no reino? Simplesmente receba, que nem uma criança. Como que eu vou ter isso no reino? Simplesmente se alegre nas provações, porque de alguma maneira a provação está gerando algo de maturidade e plenitude no teu coração. Faz sentido? Então no reino de Deus eu comecei a entender também que até a paternidade está dentro do conceito de poda. Olha só o que o autor de Hebreus fala no versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Você está aí? Hebreus 12, 5. Como a filhos. Se você puder, sublinha, como a filhos. Olha a próxima frase. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Em outras palavras, disciplina é um privilégio reservado aos filhos. Poda é um privilégio reservado aos filhos. Sabe, muitas vezes pessoas começam a enxergar a poda. Por isso que eu falei, nós vamos falar sobre poda. Teve silêncio hoje. Eu falei, alguém perguntou para mim, Theo, lançamento do DVD da Monte Sião, céus abertos, qual que vai ser a palavra? Sobre céus abertos? Falei, sim, nós vamos falar sobre poda. Mas por que você vai falar sobre poda justo no lançamento do DVD Céus Abertos? Porque é algo muito bom.
Mas as pessoas estranham quando a gente fala sobre poda, porque poda parece uma coisa muito ruim. Não é verdade? Ah, Deus, sofrimento. Só que olha só o que ele está falando. Ele está falando assim, ó, só filhos são disciplinados. Só filhos são alinhados. Só filhos são corrigidos. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, a poda é um privilégio para aqueles que são filhos. Quando a disciplina vem, quando o Espírito Santo vem, ele traz correção para a nossa vida. Quando o Espírito Santo vem, ele traz alinhamento às nossas vidas. E você enxerga aquilo não como um privilégio, mas talvez como uma ofensa. Ah, isso aí é uma agressão. Ah, isso aí é uma infração à minha dignidade. Quem sabe você não é filho, quem sabe você é um órfão. Faz sentido? Uma das maneiras como você enxerga Deus, será que é a minha identidade? Sabe, as pessoas estão falando bastante sobre paternidade de Deus. Em teus braços é o meu descanso. A gente canta essa música, eu falei sobre descansar nos braços de Jesus, nos braços do Pai. É muito importante isso. É importante você descansar nos braços do Pai. Só que muitas pessoas pensam que paternidade é você sentar no colo do Pai e ficar chorando, e ele ficar passando a mãozinha na tua cabeça. Faz parte? Faz parte. Mas quem aqui é pai ou mãe? Você não faz isso toda hora para o teu filho, faz? Tem momentos que você fala assim, filho, isso aqui você não vai fazer isso. Isso aqui está errado, porque eu te amo e eu tenho um futuro melhor para você. Então vamos corrigir isso. Faz sentido? Então, quando você enxerga a disciplina do Senhor, se você tem segurança na tua filiação, se você tem segurança na paternidade de Deus sobre a tua vida, se você já foi, se todo espírito de orfandade foi eliminado de você, você fala, Deus, muito obrigado pela tua disciplina, muito obrigado pela tua correção, é um investimento no meu propósito. Faz sentido? Essa é a ótica do reino, essa é a ótica da filiação. Essa é a ótica dos filhos que são tomados pelo Espírito de adoção que vos faz clamar, Abba, Pai. Sabe, a pessoa que começa a falar assim, Abba, oh Abba, a gente canta aquela música, Abba, eu pertenço a Ti. Daí vem a poda, o que é isso? Irmão, você tem que questionar se realmente pertence a Deus, se você entender o que é Abba. O Espírito de adoção que te faz um filho e uma filha é o mesmo Espírito que te traz entendimento. Correção igual investimento. O órfão vê correção como uma ofensa e uma agressão. O filho vê como investimento. Agora eu fiquei pensando, por que é tão difícil nós enfrentarmos a poda? Porque eu sei que dentro de você, dentro de mim, existe talvez de uma maneira inconsciente ou subconsciente um esforço de evitar a poda. Quantas vezes eu já vi o jardineiro, que é Deus, vindo com a tesoura dele, e ele está vindo na minha direção e eu falo, eu tenho que escapar dessa poda, de algum jeito. Quem já passou por isso? E você finge que não é com você. Não, veja bem, foi um erro de interpretação. Não, foi uma má comunicação. Quem já passou por isso? Deixa eu falar, hoje o pai está vindo com uma tesoura na tua direção. Quem está feliz? Fala que você está feliz por fé. Eu estou feliz. Por fé. Talvez você não está sentindo feliz, mas por fé. Amém? Ele está vindo com a direção, com uma tesoura na minha direção. Eu falo, Deus, vai doer, mas que bom. Faz sentido? Por que nós evitamos a poda? Porque nós acreditamos num autocorretor. Eu comecei a imaginar, sabe, você digita no teu WhatsApp, ou talvez no teu bloco de anotações, você está digitando, quantos de vocês dependem do teu autocorretor no teu telefone? Você nem corrige mais o acento, você não corrige, você já vai indo, ele vai arrumando, e a gente pensa que na vida, a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, e tem um autocorretor que fala assim, não faz mal o teu erro de caráter, a gente vai consertando ao longo do caminho. Deixa eu te falar, não existe autocorretor na tua vida. Na verdade, o quanto mais você ignorar, provavelmente mais vai piorar. Faz sentido? E Deus está falando assim, nossa, hoje é o momento onde eu quero que você venha ter um senso de propriedade do teu destino. Você acredita que você é poderoso? Eu acredito que você é poderoso. Sabe por quê? Porque Deus te deu livre-arbítrio. Você é tão poderoso e Ele confia tanto em você, muito mais do que você confia em você mesmo, que Ele te dá livre-arbítrio. Ele fala assim, você tem o poder de corrigir as coisas que tem que corrigir. Você tem o poder de dizer sim ao meu alinhamento na tua vida. Você tem o poder de dizer sim à disciplina e à poda que eu quero trazer para você. E eu confio que você vai dizer sim. Para pensar nisso. Que Deus confia em você mais do que você confia em você mesmo.
E se ele não confiasse em você, ele seria um ditador. Ditaduras são para as pessoas que não são poderosas. Pessoas que são empoderadas não aceitam ditaduras. Eu falo para você que Deus não é um ditador. Ele é um pai amoroso, que ele fala: eu preciso te disciplinar, porque eu sou teu pai, mas eu te dou livre-arbítrio, e eu quero que você enxergue aonde que eu estou te levando. E eu quero que você fale assim: Deus, eu considero um motivo de grande alegria aquilo que o Senhor está vindo. Eu sei que o Senhor está vindo com aquela tesourona na minha direção. Uau, que legal, Deus! Às vezes não faz sentido, parece uma loucura você fazer isso, mas faça por fé. Amém? Muitas vezes nós acreditamos no autocorretor, por isso que a gente fala assim: Deus, ou talvez você está evitando a poda porque você começa a antecipar a dor. E a única coisa que você começa a pensar é: Deus, vai doer, vai doer, vai doer. Só que e se você começasse a pensar: vai ter vida depois da dor? E se você mudasse a tua ótica e não olhasse com a tua perspectiva imediatista a dor do corte dessa tesoura ou dessa faca, e começasse a olhar: Deus, o fruto disso é mais frutos. E se você pudesse olhar e entender que a dor da poda nunca será maior do que a dor do arrependimento de nunca ter sido podado e consequentemente nunca ter dado mais frutos. Em outras palavras, a dor da mudança nunca é maior do que a dor de arrependimento de ter que ter mudado. Faz sentido? O Senhor está falando assim: ó, vai doer um pouquinho agora, mas eu te garanto que isso aqui, essa dor não se compara à dor que você vai experimentar um dia se eu não submeter você a essa poda. Eu não sei você, mas eu não quero ser uma pessoa que no final da minha vida vivo com arrependimento. Poderia ter feito isso, poderia ter frutificado mais, poderia ter impactado mais vidas, poderia ter amado mais, poderia ter me dedicado mais, poderia ter afetado mais pessoas positivamente, poderia ter amado mais pessoas. Faz sentido? Poderia ter contribuído no reino mais ainda do que eu contribuí. O Senhor está falando assim: você quer alcançar o máximo daquilo que eu tenho para você? Diga sim à poda. E eu comecei a olhar a vida de Pedro. E Pedro era uma pessoa que foi muito podada. Se você for analisar a maneira como Jesus tratou Pedro, a maneira como Deus operou e trabalhou na vida de Pedro, Pedro era uma pessoa que foi podada. Talvez o momento da sua maior poda nós conhecemos, e está lá no texto de Mateus 16. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 16. Versículo 21 diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Basicamente Jesus começou a falar: pessoal, eu vou ter que morrer, eu vou ser preso, eu vou ser julgado injustamente, eles vão me pôr numa cruz, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E para mim esse versículo 22 é extremamente bizarro, porque aqui você tem um ser humano tentando falar para Deus como que ele vai salvar o mundo. Deus, deixa eu te ensinar como você tem que fazer. Não é assim. Jesus, é assim que se salva o mundo. Quão ridículo é isso? Alguém já passou por uma situação onde um subordinado teu, uma pessoa menos experiente que você, uma pessoa que você está liderando, uma pessoa que tem que prestar contas para você, tenta explicar para você como que você tem que fazer aquilo que você sabe fazer? Quem já passou por isso? Tá. Não é ridículo? Isso é Pedro. E Pedro, não esse Pedro, o Pedro. E Pedro, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa ou não compreende nas coisas de Deus, as coisas de Deus, mas só pensa como os homens. Ele estava assim: sabe, Pedro, você tem uma mentalidade tão terrena, tão carnal. Para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas celestiais, você não entende as coisas espirituais, você é muito terreno, você é muito carnal, Pedro. É isso que Jesus está falando. E olha só, Jesus continua dizendo assim: então ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu queria que você tomasse um tempo agora e virasse para o nosso texto-chave, João 15, e eu quero focar no versículo 2. Diz assim: todo ramo, fala comigo, eu sou um ramo. Todo ramo que estando em mim, isso aqui é Jesus, não dá fruto, ele corta, o Pai corta. Agora, todo ramo
que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Hoje eu tenho 3 pontos. Nós estamos falando sobre enfrentando a poda. E quando você enfrenta a poda, que é justamente uma mentalidade que corre ao tratamento de Jesus, porque entende, quanto mais eu correr em direção à poda, mais alta é a probabilidade de eu subir para o next level, de eu entrar no próximo patamar de Deus para mim. Esse pensamento entende que a poda é só para os ramos que estão vivos e que podem frutificar. Olha só o versículo 2, diz assim: e todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está repreendendo Pedro, porque ele fala assim: Pedro, você tem que entender que alguns versículos anteriores, Jesus está perguntando para os seus discípulos: quem é que vocês, as pessoas dizem que eu sou isso, que sou aquilo, João Batista, Elias, Jeremias, quem que vocês dizem que eu sou? E os discípulos não sabiam o que responder. Jesus, eles estão com medo de falar alguma coisa que não seria a resposta correta. E Pedro, tomado pela inspiração divina, ele chega e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês lembram desse texto? E daí ele olha para Pedro e fala assim: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E naquele momento ele fala assim: você não será mais Pedro, você não será mais Simão, você será Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a igreja. Você lembra desse texto? O que ele está falando? Pedro, eu tenho um propósito na tua vida. Pedro, glória a Deus que você falou isso, porque isso só indica o quanto você tem um destino divino traçado para você. Você já nasceu para cumprir um propósito profético. Quantos aqui creem que você existe para cumprir um propósito profético? Em outras palavras, você crê que você, antes de você existir nessa terra, já existia um propósito para você chegar nessa terra e cumprir. Já existia um roteiro para você seguir antes de você chegar aqui. E você só está aqui por conta desse roteiro. E você só tem os dons que você tem, as habilidades que você tem, o talento que você tem. Você só teve as oportunidades que você teve, porque existe algo acerca das habilidades e recursos que Deus te deu para você cumprir esse roteiro. Esse roteiro se chama destino profético. E Deus está falando para Pedro, Jesus está falando: Pedro, esse é o teu destino. E alguns versículos depois, Pedro fala: não, Jesus, calma aí, não é assim que se faz. E Jesus tem que repreender Pedro. Agora, por que ele repreende Pedro? Porque Pedro é aquilo que está descrito em João 15:2. Um ramo que dá fruto, Jesus poda para que dê mais fruto ainda. Se você está passando por uma poda, é porque você está vivo e porque você já deu fruto e você vai poder dar mais fruto. Faz sentido? Quando nós falamos de poda, tem que ser algo positivo. Deus está me podando. Glória a Deus que Deus está me podando. É um motivo de grande alegria, porque Ele ainda conta comigo. Seria uma tragédia se Jesus falasse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, e depois não foi carne nem sangue que te revelou, meu Pai que te revelou, a igreja vai ser construída sobre você. E depois, alguns versículos mais tarde, Pedro fala as besteiras que ele fala, e Jesus fala assim: nem vou corrigir, porque cadê? Ô Bartolomeu, será que você pode ser a fundação da igreja? Não seria uma tragédia? Sabe uma coisa? Jesus nunca desperdiça tempo. Deus nunca desperdiça nada. Se Ele está tomando tempo para te corrigir, é porque Ele tem um futuro, Ele tem um fim, Ele tem um propósito para a tua correção. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Abre comigo em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, até as juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O que ele está falando? Muitas vezes a maneira como Deus traz a correção ou a poda em nossas vidas é que nem aquela tesoura afiada. Sabe aquela tesoura afiada que vem e corta os galhos que não estão contribuindo para a frutificação naquela árvore? Muitas vezes Deus vem com a palavra dele, que é afiada, e vem cortando as coisas. Quantos de vocês já escutaram o Espírito Santo cortar alguma coisa em você? A palavra dele vem, psst. Eu imagino aquele dia, sabe? É que nem se fosse um bisturi extremamente afiado. Pedro está naquele momento e ele pensa: deixa eu ensinar o meu Salvador como que ele tem que salvar a humanidade. Ô Jesus, não é assim não, viu? Deixa eu te ensinar. Jesus falou assim: Pedro, você está maluco, cara?
E Pedro, ele falou assim, não foi carne, você é muito carnal, você não está entendendo que você pensa que nem um terreno, você tem que pensar como um ser celestial. Psst. É a palavra de Deus. Quantos já escutaram a palavra de Deus cortar teu coração? Assim, você não compreende as coisas do Espírito. Psst. Você só compreende as coisas carnais. Psst. Arreda de mim, Satanás. Psst, 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 psst. Quando vocês pensaram, tipo, vou morrer, Deus. Aquele momento que você está na presença e a palavra de Deus vem e traz aquela convicção, você fala assim, Você já teve isso? É uma bênção. Sabe por que é uma bênção? Porque Ele ainda conta com você. O filho enxerga a correção como investimento. Deus, o Senhor está me dando bronca. Que bom, o Senhor ainda tem planos para mim. Eu estava assistindo uma entrevista do Cafu, lateral direito, e ele estava falando sobre o tempo dele quando jogava no São Paulo, e o Tele Santana pegava no pé dele, e o cara dava bronca, todo treino dava bronca, e daí chegou um dia, ele já não aguentava mais levar bronca do Tele, ele foi desabafar para um outro jogador. Esse jogador mais experiente falou para ele assim, Cafu, eu me preocuparia com o dia que o professor Tele não te der bronca, porque aí sim ele não tem nem mais planos de te escalar para o jogo. Contanto que ele está te dando bronca, é porque ele quer corrigir alguma coisa, porque você vai entrar no jogo. Faz sentido? Se preocupe quando você não tem mais poda na tua vida, porque quem não tem poda são justamente os ramos que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Deus não está te cortando da videira, Ele está te podando e te mantendo permanecendo ou conectado à videira. Faz sentido? Então aqui Pedro, ele está falando assim, Deus, eu estou errando, mas o Senhor está me corrigindo. Quem sabe realmente o Senhor quer construir a igreja em cima de mim. Deus estava querendo, ou melhor, Jesus estava investindo na correção de Pedro. Eu imagino que assim, nós lemos os evangelhos e nós vemos alguns instantes onde Jesus corrige Pedro, mas eu penso que era todo dia. Eu acho que era uma coisa rotineira, toda hora ele estava levando bronca de Jesus, toda hora ele estava alinhando. E talvez Pedro estava pensando assim, Jesus, você está pegando no meu pé. Pega no pé do André aqui, ó. Pega no pé do Tiago. Pega no pé aqui, ó, Tomé. Esse cara aí que é cético aí, ó, Judas aí, ó. Pega no pé dele para ele não te trair. Talvez ele está pensando essas coisas, mas Jesus está fazendo, não, vou pegar no teu pé, porque o plano que eu tenho para você é muito grande. A minha igreja não vai ser construída sobre Judas, a minha igreja não vai ser construída sobre Tomé, não vai ser construída sobre Simão, não vai ser construída sobre Bartolomeu, vai ser construída sobre você. Então vem cá, Pedro, vai corrigir esse negócio. Faz sentido? E quando ele entende o grande escopo da imagem daquilo que Deus está querendo mostrar para ele, ele fala assim, Deus, eu dou boas-vindas à correção na minha vida. Agora, número 2, a poda, que é interessante da poda, é que ela nos faz dependente na fonte da nossa frutificação. Em outras palavras, sabe, muitas vezes a poda é um momento onde você fica tão sensível e você entende, Deus, eu frutifiquei, eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, você começa a entender que, sabe, você não é os seus frutos, você é resultado de quem você está permanecendo. Você começa a voltar os olhos, às vezes você tem que tirar os seus olhos dos frutos e voltar os olhos para a videira verdadeira. E a poda tem uma coisa especial que nos faz sentir assim. Olha só o versículo, eu queria que você abrisse comigo Mateus 26, versículo 31. Mateus 26, 31. Jesus lhes disse, isso aqui, Jesus já tomou a última ceia, ele está com seus discípulos, ele está saindo, e ele está prestes a ser preso, a ser julgado e ser crucificado. Jesus diz aos seus discípulos, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar eu irei adiante de vocês para Galileia. E Pedro respondeu, mais uma vez, algo espetacular de Pedro, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus respondeu, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Mas Pedro declarou, não, Senhor, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Em outras palavras, não foi suficiente ele cometer a burrada sozinho, ele teve que trazer e arrastar todo mundo para fazer junto com ele. Todo mundo começou a falar, eu também não vou te negar, não, eu não vou te negar. É como se Pedro falasse assim, deixa eu ser arrogante sozinho, deixa eu ser prepotente sozinho, e os outros 11, não, vamos ser arrogantes e prepotentes com você juntos. E Jesus está olhando e fala assim, vocês são muito autossuficientes.
Quem vocês pensam que são? Vamos voltar para o nosso texto-chave, João 15, versículo 5, ou melhor, versículo 4. A palavra de Deus diz assim, 15:4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Repita comigo: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. São as palavras de Jesus para nós. Ele fala assim: Pedro, de onde você tirou essa ideia que você é autossuficiente? De onde você tirou essa ideia que você vai conseguir resistir e ficar de pé e que você é superior aos outros? Pedro, sem mim você não consegue coisa alguma. Pedro entende que sem mim você não pode nada. Sabe, o momento de poda é o momento onde você se sente tão sensível, você fica tão sensível àquilo que Deus está fazendo, que você tem a alternativa: ou você vai se irar com Deus e abandonar Ele, ou você começa a correr para os braços dele. Faz sentido? Deus, sabe, eu comecei a entender, sabe, muitas vezes você está numa situação onde você já alcançou certo patamar e você chega no momento de poda. E quando você está naquele momento de poda, você começa a pensar: Deus, não é possível que nessas alturas do campeonato eu ainda tenho isso para tratar. Quem já passou por isso? Deus, já estou andando com o Senhor há quanto tempo? Eu já tive quantas vitórias espirituais, eu já tive quantos romperes espirituais, ainda eu tenho coisa para tratar aqui dentro de mim? E Deus fala: sim. Sabe o que faz? Faz você perceber que tudo que você tem nada mais é do que resultado da graça. Faz você depender muito mais nele. Faz você falar assim: Deus, realmente é só pela tua graça que eu tenho esses frutos. Eu pensava que era meu mérito, porque a gente tem a bela habilidade de, em algum momento no nosso caminhar cristão, pensarmos que agora os frutos que nós estamos dando são frutos oriundos do nosso próprio esforço, do nosso zelo, da nossa própria espiritualidade. E às vezes a gente tem que passar por uma poda para Deus começar a trazer a gente de volta para ter noção e realidade. Falar assim: ei, a única razão que você já teve tudo isso que você já teve é pela minha graça. Faz sentido? Eu comecei a imaginar quantas vezes, sabe, momentos de poda são momentos que talvez você se sinta isolado. Você já se sentiu isolado? Outro dia eu estava meditando sobre isso, falei assim: Deus, esses momentos de poda, sabe, nos momentos de poda você sente, sabe o que eu entendi? Que no momento de poda você está passando por um vale, e provavelmente, ou a probabilidade do vale acontecer que o vale chega bem depois de um pico. Então quando você está passando por um momento de pico, não para você ter medo, só que você sabe que daqui a pouco vai vir um vale. Porque entre um pico e outro pico tem o quê? Um vale. E muitas vezes é no vale que ele está falando assim: agora vamos pôr à prova aquilo que eu te dei no vale. Então você está tendo uma experiência, é um êxtase espiritual. Uau, Deus, todo mundo que eu imponho as mãos é curado, tudo que eu toco vira ouro. Você já teve esses momentos na tua vida? Tudo que eu só acerto, todas as palavras de conhecimento estou acertando, parece que estão fluindo de mim. Eu tropeço e eu curo um enfermo. Meu Deus, eu sou ungido demais. Você está passando por aquele negócio assim que você fala assim: meu, que êxtase espiritual. E Deus está falando assim: você pensa que é só para você ter uma experiência emocional, super espiritual? Tem coisas que Ele está trazendo de revelação para você, que Ele está falando para você, que Ele está carregando a tua mochila lá no pico, porque Ele fala assim: ó, daqui a pouco eu vou te enviar para o vale, e quando você chegar lá no vale, eu quero que você comece a desempacotar a tua mochila e tirar todas aquelas revelações que você experimentou lá naquele êxtase espiritual, naquele teu pico. Você vai começar então a desfazer a tua mala, porque você vai precisar dessas coisas, essas verdades no vale. Faz sentido? É no vale que você realmente mede o teu nível de espiritualidade, que tudo aquilo que está escondido vem para a superfície. É no vale que as inseguranças sobem, os medos sobem, os traumas, as reações carnais. Deus fala assim: opa, que bom, agora vamos limpar tudo isso aqui. Faz sentido? É no vale que isso acontece, é no vale que Deus começa a falar assim: ó, eu estou trazendo você para cá para você começar a pôr em prática aquilo que eu te dei no pico, e aqui eu quero que você comece a se escorar mais em mim para te trazer mais palavra, que vai te levar para subir, escalar para o próximo pico. Faz sentido? Ele não está te pondo em isolamento. Ele fala: você tem que mudar a tua perspectiva. Ele não está. Uma vez eu estava me queixando: Deus, eu sinto que eu estou isolado, e que as pessoas, eu não estou com ninguém. E Deus falou assim: não é que você está isolado, eu te separei para ter uma reunião em particular com você.
Deus, mas ninguém mais está reconhecendo o que eu estou fazendo, ninguém está elogiando o que eu estou fazendo para o teu reino, eu não escuto mais aquelas palavras de encorajamento. Deus fala assim, não é que eu calei a boca das pessoas, eu eliminei o ruído para você escutar o meu sussurro. Sabia que tem muitas pessoas que são tão dependentes de elogios, elas são tão viciadas no encorajamento de seres humanos, que você está tão cheio de ruído na tua vida, que ele fala assim, contanto que você fica se cercando de pessoas que vão ficar, eu não consigo sussurrar nos teus ouvidos. Tem momento que Deus fala assim, deixa eu te levar para o vale, porque lá não tem ruído, porque ninguém quer te acompanhar para o vale. Quem sabe disso? Galera, eu estou subindo para o pico, quem quer vir comigo? Todo mundo vem. Pessoal, vamos passar pelo inferno juntos? Boa sorte, cara. Vá na paz do Senhor. Mas quantos entendem que são nesses momentos de vale, esses momentos que você está falando assim, quem eu falei ontem? Semana passada. Às vezes você passa por um momento que é um inferno. Quem já passou por um inferno na tua vida? Não tem vergonha de falar isso. Mas glória a Deus que você passou, que você não acampou no inferno. Que nem meu pai espiritual falava para mim. Eu via ele aconselhando as pessoas. As pessoas falavam, Dr. Fletcher, é muito difícil, é o inferno que eu estou passando, você não está se compadecendo de mim. Ele falou assim, justamente, passe pelo inferno, não fica no inferno. Tem crente que gosta de ficar no inferno. Gente, levanta intercessão, eu estou no inferno. Gente, corrente de oração, cadê? Chama o pessoal da libertação, da intercessão. Meu irmão, passa. Pega a tua mochilinha, todo aquele mantimento que você pegou no vale, no pico, começa a comer enquanto você está passando, usufrui daquilo, se alimenta daquilo e passa. É a poda. Faz sentido. Eu comecei a entender, sabe? Pedro, ele está passando um momento onde ele fala assim, Jesus está falando assim, Pedro, não seja tão autossuficiente, não seja tão prepotente. Eu sei que você já experimentou grandes coisas, eu sei que você se sente muito mais especial que os outros, só porque eu te levei lá para o Monte da Transfiguração, só porque você foi o único que andou sobre as águas, só porque você foi o único que eu realmente toquei e curei a tua mãe, não curei a mãe de mais ninguém. E Pedro está pensando, só eu tenho a promessa que eu serei a fundação da igreja. Pedro está começando a entender que ele é especial. Em algum momento ele começa a ver frutos daquilo. Em algum momento ele para de depender em Jesus. Em algum momento a sua prepotência e sua autossuficiência, ela é expressa na sua declaração. Mesmo se eles se negarem, eu não negarei. Deus está falando assim, sabe, na poda é quando você volta a ter dependência de mim. Agora, olha outra coisa, terceiro ponto. A poda nos dá autoridade na oração. Fala comigo, a poda vai me revestir de autoridade espiritual. Versículo 7 diz assim, João 15:7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha só isso, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sabe o que eu entendi? Que a poda, ela traz para você uma autoridade espiritual na tua vida de oração. A poda, ele fala assim, se você permanecer em mim, sabe, tem muitas, ele fala assim, se você tiver autoridade na tua vida espiritual, o que quer dizer, você vai pedir e eu lhe darei, tudo que me pedires, eu lhe darei. Isso significa que você tem autoridade na tua vida de oração. Eu não sei se você já passou por uma situação onde você enxerga outras pessoas que oram e as coisas acontecem com mais facilidade, e você fala assim, Deus, por que quando eu oro, parece que eu estou no final da fila? Já sentiu assim? Às vezes você sente que você está indo no consultório para ver Jesus, doutor Jesus, e a secretária fala assim, pega essa senha, senta aí. Daí chega um outro cara, precisa pegar a senha, não, ele está pronto, pode entrar, ele já vai te atender. Pô, Deus, como assim? Estou aqui na sala de espera, aqui com a senha na mão. Sabe, eu creio que é autoridade espiritual. Eu creio que quando o Senhor começa a falar conosco sobre poda, Ele está falando assim, se você permanecer em mim, e eu permanecer em você, você automaticamente está conectado na videira. E todo o ramo que está conectado à videira, já no pacote, está incluso, poda. E quando você está na poda, conectado na videira, permanecendo nele, ele permanecendo em você, tudo que ele lhe pedir, lhe será dado. Autoridade espiritual. E quando você tem autoridade espiritual, você pede e você tem o quê? Mais frutos. Agora, olha só como é doido isso. Eu fiquei pensando uma vez, eu estava lendo esse texto há um tempo atrás, e falei, Deus, o Senhor tem certeza do que o Senhor está falando aqui?
O Senhor está realmente dizendo que se eu pedir qualquer coisa, o Senhor vai me dar? O Senhor pode confiar em mim, porque eu vou pedir as coisas certas. Só que não confia naquele irmão não, porque aquele cara lá vai fazer um estrago. Essa promessa é condicional a mim, não a ele. Quem já pensou nisso? Cara, como? Eu comecei a entender que Deus confia tanto no taco dele, Ele confia tanto na palavra dele, que Ele sabe, se você permanecer em mim, a videira, eu confio tanto em Jesus, que é a videira. Se você estiver conectado nele, só o fato de você estar conectado nele, os teus desejos vão mudar, a tua mentalidade vai mudar, as tuas emoções vão mudar, a tua oração vai mudar. Você vai, sem perceber, começar a orar de acordo com a minha vontade para você. Portanto, eu confio tanto naquilo que você, dos resultados de você permanecendo em mim, que eu falo e te dou a garantia: o que você pedir, eu te dou. Faz sentido? Olha só, Pedro, Atos 2, abre comigo. Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu, isso aqui ele está pregando para os judeus: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha só o versículo 40, Atos 2:40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Quantos concordam comigo que 3.000 almas vindo para o reino é bastante fruto? Sabe por quê? Porque provavelmente a oração de Pedro era: Deus, salva o meu povo, os judeus. O Cristo já morreu, Ele já ressuscitou, eles não estão entendendo. Salva, Pai, abra os olhos, que as escamas venham cair dos meus irmãos judeus. E Deus falou: Pedro, se você estiver permanecendo em mim, eu permanecendo em você, tudo que você pedir eu lhe darei. Eu estou pedindo a salvação dos judeus, Deus. Eu vou dar. Abre tua boca, eu vou dar. E ele prega com uma autoridade espiritual que só é daquele que permanece na videira. E só permanece na videira quem consegue aguentar a poda. E Deus fala: olha só, você até tua oração já mudou, até os teus desejos já mudaram, até a tua mentalidade já mudou. Eu te dou a liberdade, a carta branca, vai lá e pede. Eu peço então almas, Deus. E Deus fala assim: ó, muito fruto, 3.000 numa só, bum. Faz sentido? Sabe, quando você começa a falar: Deus, eu abraço a poda, porque eu estou permanecendo na videira, você é revestido de autoridade espiritual. A tua vida de oração é diferente. A tua vida de oração, ela carrega autoridade. Quando você começa a pedir, Deus respalda com frutos. Tem muita gente que não tem fruto na sua vida espiritual, porque, primeiro, você não está permanecendo na videira. Você não está permanecendo na videira porque você não quer aguentar a poda. Deus, eu estou simplesmente satisfeito com sair do Egito. Eu estou simplesmente ser salvo, tá bom, eu não preciso experimentar a vida abundante. Eu não preciso de uma outra glória. Essa glória aqui de 1983, quando eu fui salvo, tá boa até quando o Senhor voltar. Pedro, não. Deus, o Senhor está podando é porque o Senhor tem um plano para mim. Se o Senhor está me corrigindo, é porque é um investimento no meu futuro. Se o Senhor está me corrigindo, me alinhando, é porque o Senhor ainda investe em mim, porque o Senhor ainda está contando comigo no futuro. Deus, que mais? Pai, muito obrigado porque o Senhor é o meu Pai. E o Pai corrige o Filho. O Pai não corrige o Filho dos outros. O Pai corrige o seu próprio Filho. Faz sentido? Poda. Enfrentando a poda. Fica de pé onde você está.